Ascânio apresenta sua exposição Esculturas 88-89 aqui na sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil, na Rua Pinheiro. Ascânio, esses trabalhos são uma produção recente, 88-89, e tem uma característica em comum, que são as formas piramidais. Da onde vem e quando começou esse ciclo piramidal? Olha, eu uso essa ripa, o perfil, principalmente a ripa de madeira, de cedro, eu uso ela há mais de 20 anos. Eu tenho 23 anos de artes plásticas e nesses 20 anos, os meus primeiros 3 anos eu usava pedaços de madeira. E nos 20 anos restantes eu usei sempre a ripa, sempre o perfil. Antes eu usava a ripa e pintava a ripa de branco. Eu usava a madeira como suporte. Podia ser madeira, podia ser pedra, alumínio, qualquer coisa. E de há uns 5 anos, 6 anos para cá, eu passei a descobrir a ripa, a madeira. Eu deixei de pintar a madeira. Então teve em 84 uma exposição no Museu da Arte Moderna que eu usava o cedro, usava o pau-marfim, usava o jacarandá, usava o frejol, usava uma série de madeiras. E aí eu comecei a descobrir os tons da madeira, as tonalidades da madeira, essa coisa toda. Isso é dentro do trabalho, que a gente sempre conhece a madeira. E as formas piramidais? E há uns 3 anos atrás eu comecei a usar o cedro e comecei a acumular as ripas, que antes usava eixos, usava essas coisas todas. E nesse processo de acumulação das ripas é que foram surgindo as pirâmides. Eu não fui atrás da forma piramidal. A forma piramidal é que apareceu dentro do meu trabalho. E o alumínio, como é que entrou? O alumínio, de vez em quando, ele sempre entrava no meu trabalho, mas era uma substituição de material. Eu, há coisa de 1 ano e meio atrás, eu fui convidado para participar de uma bienal de escultura aqui até no Parque Lage. E eles deram, na época, uma ajuda de custo para os artistas. E eu, como era uma exposição que ia ser no pátio, ao tempo, ao sol e à chuva, eu tive que usar um outro material e não a madeira, que a madeira ela não resiste ao sol e à chuva. Resiste um certo tempo, mas depois não dá. E então eu usei eu especifiquei o alumínio para fazer essa escultura para a Bienal do Parque Lage. E então foi uma substituição material. Mas agora aconteceu uma coisa que o alumínio, a peça piramidal com alumínio, ela assume uma outra característica, que é a característica do vazado. Você repara para a peça que ela parece que tem uma tela metálica, que é vazada e tal, tal. Já a madeira não, ela é uma coisa fechada, embora tenha um lado quente da madeira, as tonalidades da madeira, uma coisa quase pictórica. No alumínio isso não aparece, aparece o vazado e tal, tal. Que no fundo, agora eu estou gostando até mais do alumínio do que da madeira. Embora a madeira fosse o elemento que iniciou o processo. Daqui a pouquinho a gente volta com Ascânio. A gente volta a conversar com Ascânio aqui na sede do IAB, na Rua Pinheiro. Ascânio, qual a importância que a arquitetura teve, pela sua formação, para a feitura, para a concepção desses trabalhos mais recentes? Olha, os trabalhos de madeira teve uma influência, de madeira não, de alumínio, teve uma formação importante pelo seguinte, não só a minha formação, como a minha prática de arquitetura. Porque, por exemplo, você para fazer uma escultura grande de alumínio, ela tem uns custos altíssimos, principalmente de mão de obra. E esses custos, por exemplo, se você numa peça de alumínio, você manda para uma fábrica de esquadrias de alumínio, você coloca um engenheiro, coloca um desenhista, coloca o homem que vai dar o preço, coloca os construtores, coloca uma série de pessoas. Isso multiplicando por 1 mês ou 2, isso dá uns custos altíssimos. Só que no meu caso, pelo fato de eu ter tido uma prática de arquitetura, eu é que faço o projeto de construção da peça. E eu é que inicio até o processo. Eu é que furo as peças, eu é que faço o gabarito de furação, eu é que especifico os parafusos, tal, essa coisa toda. Então essa minha prática da arquitetura, isso tem sido fundamental para eu fazer essas peças de alumínio. Um exemplo que eu dou, prático, porque isso aqui não é tão prático, é uma exposição. Mas prático no sentido que foi uma encomenda de uma peça que foi a do Centro Empresarial Rio.
Aquela do Centro Empresarial Rio, se a João Fortes, que na época comprou uma peça para botar lá no prédio, ela fosse pagar uma fábrica de esquadrias de alumínio, isso ia dar uns custos, assim, 5 vezes ou 4 vezes mais. Então, como eu é que inventei o processo construtivo, isso tornou a peça mais barata e tornou viável a colocação da peça lá. Por falar nisso, você hoje tem em vários espaços públicos trabalhos seus, Centro Empresarial Rio, prédios na Delfim Moreira e outros. Como é que é fazer parte, acho que do cenário do Rio, já passa a ser quase que uma parte do Rio também, né? Eu gosto, há uma coisa que me dá um prazer muito grande. Essa peça do Centro Empresarial, ela virou praticamente um ponto de referência do Rio de Janeiro, né? Ele virou em menor escala, claro, ele virou uma espécie de pão de açúcar. Todas as pessoas que transam no meio da arte, quando eu sou apresentado a essas pessoas, elas falam imediatamente dessa peça do Centro Empresarial Rio. Então isso, claro, que dá um prazer a gente, dá também uma coisa que você não está passando em vão pela vida, né? E poucos escultores têm essa oportunidade de ter essas peças de maior dimensão, né, expostas nesses espaços, né? Claro. Isso realmente me dá, porque tem a do Centro Empresarial Rio, tem uma no Código Velho, tem uma na Epitácio Pessoa, tem uma no Cientibank, ali no centro da cidade. Tem uma ali de um hotel de Copacabana, Royal Hotel, então, tem várias peças. E tem uma na Praça da Sé, em São Paulo, uma peça grande de 6 metros. É lógico que isso me dá um prazer. Obrigada, Ascânio. Os trabalhos do Ascânio estão na sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil, na Rua Pinheiro, número 10, e vão até o dia 13 de dezembro.